Então vamos. Antes de mais, bom dia a todos os presentes. Queria agradecer ou não o convite que me foi formulado, uma vez que o tema da venda judicial é interessante e é muito importante. Já falar dele num sábado de manhã é no mínimo bizarro, pelo menos para mim. Eu espero estar suficientemente inspirado e trazer a este encontro questões pertinentes e que vão ao encontro das expectativas de quem está hoje aqui presente para nos ouvir. Como sabem, o tema da venda judicial é muito abrangente e quando foi proposto, pensei em restringir e balizar o tema, focando em questões mais práticas e aproveitando também, até porque está intimamente relacionado com a apresentação anterior, com a questão da repartição de competências entre o juiz e agente de execução, por um lado, e os poderes de intervenção oficiosa do juiz, por outro lado. Como sabemos, a venda judicial é um dos modos de pagamento no âmbito do processo de execução para pagamento de quantia certa e o artigo 811 elenca várias modalidades. Começando pela venda mediante propostas em carta fechada, venda em mercados regulamentados, venda direta a pessoas ou entidades que tenham o direito a adquirir os bens, venda por negociação particular, venda em estabelecimentos de leilões, venda em depósito público ou equiparado, venda em leilão eletrónico. É um tema demasiado vasto e eu vou centrar-me em duas modalidades de venda, a venda mediante proposta em carta fechada e a venda por negociação particular, nas situações em que se frustra a primeira das modalidades e o processo segue para a venda por negociação particular. E sendo-me também na venda, tendo por objeto imóveis. Isto porque a realidade atual, não só a de Sintra, a experiência que temos em Sintra, por ser em que o grosso da pendência processual se prende com o mútuo hipotecário, portanto, são dívidas emergentes de incumprimento de contratos de mútuos hipotecários para aquisição de habitação. Isso por um lado, e há um elevado incumprimento desse tipo de créditos, porque é uma zona do país com muita construção e muita concentração de população, mas também porque a penhora de imóveis é cada vez mais frequente, mesmo em execuções em que não se estão a executar garantias. Aquilo que já foi também aqui referido há pouco pelo colega Dr. João Paulo, mesmo em execuções de pequeno montante, há uma predisposição para penhorar imóveis sempre que não se encontrem outros bens penhoráveis que não sejam rendimentos ou saldos bancários. Atualmente, e penso que esta experiência também, quer os senhores advogados, quer os senhores agentes de execução, têm a experiência de que atualmente já não há o hábito de penhorar bens móveis, com raras exceções, mesmo veículos automóveis. Ou porque muitas vezes o custo de venda desses bens, ou o produto da venda desses bens, não cobre sequer os custos de todas as diligências que são necessárias para esse efeito. Portanto, entrando mais concretamente na questão da venda de imóveis, dentro da abertura de propostas, e no que respeita à competência desse ato de venda, que começa pela decisão, ouvidas as partes, dispõe o artigo 812 do Código de Processo Civil que, quando a lei não disponha diversamente, a decisão sobre a venda cabe ao agente de execução, ouvidos o exequente, o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender. A decisão da venda é da competência do agente de execução. Essa decisão é passível de reclamação, suscetível de reclamação para o juiz, cuja decisão é recorrível, e tem por objeto, de acordo com o artigo 812, número 2, a modalidade da venda, mas no caso dos imóveis, a regra é a modalidade de venda por propostas em carta fechada, artigo 816, o valor base dos bens a vender e a eventual formação de lotes. Relativamente ao valor base dos bens imóveis, este há de corresponder ao maior de dois valores, o valor patrimonial tributário, nos termos de avaliação efetuada há menos de 6 anos, e o valor de mercado, o maior destes dois valores. Esta redação é muito próxima daquilo que era a redação dos diplomas anteriores. O anterior artigo 886, o revogado artigo 886-A, número 3, dispunha
Também que o valor base dos bens imóveis é igual ao seu valor patrimonial tributário nos termos de avaliação efetuada há menos de 3 anos, igual ao seu valor de mercado nos restantes casos. Mesmo este artigo havia sofrido uma alteração operada pela Lei 60/2012, de 9/11, em vigor até à data de entrada em vigor do novo Código, em que também se fazia referência ao valor patrimonial tributário e ao valor de mercado. O critério de fixação do valor base dos imóveis a vender é um critério objetivo e tem que ser respeitado pelo agente de execução quando da decisão da venda. E esta observância dos critérios legais, sendo, pelo menos no nosso entendimento em Sintra, tendo caráter ou natureza imperativa, não sendo respeitados, são cognoscíveis, ou é cognoscível a violação desses critérios legais oficiosamente pelo juiz. Dando aqui um exemplo mais prático. Se o exequente se pronunciar no sentido da fixação do valor base em 50.000 euros, alegando, por exemplo, que, de acordo, isso aqui é muito comum, acontecer os exequentes fazem uma avaliação interna e, quando são ouvidos para se pronunciar sobre a modalidade e o valor da venda, avançam com o valor de 50.000 euros, como valor que encontraram como valor de mercado para, pelo menos na perspectiva do banco, a fixar ao bem. Mas temos no processo, ou temos mesmo que ter esse comprovativo de uma certidão matricial da qual resulta que o bem tem um valor tributário de 70.000 euros. E se o agente de execução optar pelo valor indicado pela parte inferior ao valor tributário, aqui há uma manifesta violação da lei, porque a lei diz que o valor tem que ser maior de 2. Portanto, daqui se percebe facilmente que nunca poderá ser inferior ao valor tributário. Quando isso acontece, tem havido várias hipóteses, e os senhores advogados, os senhores agentes de execução que trabalham com o Sintra, já vi aí algumas caras conhecidas, sabem daquilo que estou a falar. Ou o juiz corrige oficiosamente a decisão e designa data para abertura de propostas, e altera a decisão por referência ao valor tributário, ou anula a decisão por violação de norma imperativa e notifica o agente de execução para proferir nova decisão. Penso que esta segunda hipótese é a mais rigorosa, mas por razões práticas não tem sido a mais seguida. O dever de fundamentação. Esta redação da norma de obrigar ou de fixar com critério o valor mais elevado entre o valor patrimonial e o valor de mercado tem levantado algumas dificuldades aos senhores agentes de execução e que são compreensíveis. Porque, em rigor, os senhores agentes de execução, não estando à partida habilitados a aferir do valor de mercado dos bens que têm nos seus processos, não são, em princípio, os avaliadores de imóveis, no rigor dos princípios, teriam sempre que ordenar ou realizar uma avaliação do imóvel para aferir com um grau de maior certeza ou maior segurança qual é o valor mais elevado daquele imóvel em concreto, se é o valor tributário, se é o valor de mercado. Essa exigência não tem sido feita aos seus agentes de execução, pelo menos no Tribunal de Sintra, que cada decisão de venda venha acompanhada de um relatório de avaliação do próprio imóvel. No entanto, é possível aos seus agentes de execução, até porque não estamos perante uma decisão discricionária, nós tem que partir de uma base objetiva e tem que estar fundamentada até para permitir, uma vez que é sindicável, permitir às partes reagir à decisão. Uma decisão que estabeleça valor base X, obviamente se for coincidente com o valor patrimonial, enfim, já há ali um critério, mas o critério legal não é esse. Se o legislador quisesse fixar como critério de fixação do valor base o valor patrimonial, dizia isso mesmo. O valor base é o patrimonial e não dizia que era o maior de 2 valores. Portanto, há sempre alguma exigência de fundamentação por parte dos seus agentes de execução
para que o destinatário da decisão, inclusive o próprio juiz, para poder aferir da legalidade da decisão, perceba quais foram, porque é que o senhor agente de execução fixou aquele valor e não outro. Fixou o tributário porque o de mercado não é superior? Ou não fez qualquer diligência para apurar o valor de mercado? Muitas vezes o que acontece, muitas vezes que o próprio exequente indica um valor superior ao tributário. O senhor agente de execução acompanha o valor do exequente, porque é superior ao tributário. Bom, e obviamente que há vantagens para todos os intervenientes na execução que o bem seja vendido pelo maior valor possível. Mas não se exigindo, e na prática não se tem exigido, e em Sintra não temos exigido que as decisões de venda venham acompanhadas de relatórios de avaliação, há elementos no processo. E há pelo menos algumas diligências que os senhores agentes de execução, porque têm a competência de decidir nesta matéria, podem lançar mão para sustentar a decisão. Eu dava aqui 2 ou 3 exemplos de elementos ou indicadores externos, internos ou externos até do processo, que permitem sustentar uma decisão de venda no que respeita ao valor. Portanto, visitar o imóvel, quer o interior, se tal se mostrar possível, isto pode ser um bocadinho difícil, e admito, quer o exterior, a fim de apurar o estado do imóvel. Verificar por que valor é que o bem em causa foi adquirido. Isso é muito frequente nas execuções hipotecárias, quando o que está em causa é o incumprimento do crédito, do mútuo para aquisição da habitação. Há de estar, até porque é o que constitui o título executivo, é a escritura de compra e venda, e já é um indicador, se percebermos se a data em que foi adquirido aquele imóvel e por que valor. Se temos um valor adquirido em 99 por 50 mil euros, é possível que hoje não valha 30. Ou por 100 mil. Estou a falar também mais da realidade de Sintra, se falarmos de outra. Tudo depende da localização do imóvel, obviamente. Mas a desvalorização do imobiliário é um indicador e sabemos que em algumas zonas do país houve uma tendência para a desvalorização. Mas já temos aí uma base ou se tivermos um imóvel adquirido em 2012 ou 2013 por 100 mil euros, não é muito justificável que em 2015, 2 ou 3 anos depois, estejamos a fixar um valor de base por metade desse valor. Portanto, há aqui algumas coisas que nos podem fazer soar as campainhas, digamos assim. De verificar o valor que eventuais hipotecas constituídas sobre o bem objeto da venda garantem. Este também é um indicador muito, muito importante. E posso referir-vos um caso concreto que se passou em Sintra, em que na decisão da venda, o senhor agente de execução fixou como valor base o valor patrimonial. As partes não se pronunciaram contra a fixação desse valor e, no caso em concreto, eram à volta de 30 e tal mil euros, mas o que me suscitou algumas dúvidas foi aquele imóvel ter hipotecas constituídas para garantia de valores na ordem dos 200 e tal, 300 mil euros. Ordenei oficiosamente uma avaliação e o que a avaliação veio dizer é que o valor de mercado daquele imóvel eram 300 e poucos mil euros. Portanto, aqui um desfazamento enorme. É só isso que se pede ao agente de execução. Não, como digo, não, é uma exigência muito grande, admito, e quase incomportável que se façam avaliações em todas as execuções em que há imóveis objetos de venda. Mas há elementos no próprio processo que nos dão alguma indicação de que alguma coisa não está bem. Um imóvel, ainda que tenha um valor tributário de 30 mil euros, mas se garante 300 mil, há qualquer coisa aqui que não faz sentido. Alguns dos agentes de execução também juntam prints de sítios da internet de agências imobiliárias que anunciam imóveis mais ou menos com as mesmas características, na mesma zona. Isso também é um indicador. Eu não tenho, até porque nós temos que os próprios tribunais e os juízes têm que se adequar e adaptar à realidade. E é um outro elemento que acho perfeitamente plausível que seja que se lance mão para se tentar perceber se há pelo menos ali uma grande discrepância entre o que poderá ser o valor de mercado e o valor tributário. O que é importante é que a decisão de venda reflita a ponderação feita pelo agente de execução, com base em critérios objetivos, de venda à falta de outros elementos indicativos ou, em caso de dúvida, proceder à avaliação do imóvel ou suscitar a intervenção dos juízes nesse sentido. Isso também já me aconteceu. Porque a falta de fundamentação da decisão coloca outra questão. É que a única hipótese que eu vejo das partes reagirem, e isto também acaba por ser, enfim, algumas ideias que deixo aqui aos senhores advogados, é que se forem confrontados com uma decisão que não é fundamentada,
é suscitar a nulidade da própria decisão por falta de fundamentação, e é atendível. Uma coisa que o juiz não pode fazer, enfim, o que tenho mais dúvidas que possa fazer, é que se as partes se conformarem com o valor que está fixado na decisão e que esse valor não viole, pelo menos, o critério do valor mínimo, que é o valor tributário, já tenho algumas dúvidas que possa interferir, a não ser que o processo do processo não tem elementos que venham demonstrar ou que indiciem que o valor de mercado é manifestamente superior ao valor tributário. Frustrando-se a venda por proposta em carta fechada, passamos à venda por negociação particular, artigo 832, a linha D do Código de Processo Civil, e nesta suscita-se logo a primeira questão que se suscita é a seguinte. Se há ou não, e tem suscitado mesmo algumas dúvidas por parte dos agentes de execução, e penso que nesta parte a prática dos senhores juízes também é um bocadinho, bem, difere de acordo com de tribunal para tribunal. Saber se é ou não obrigatória a fixação do valor mínimo para a negociação particular, frustrada a venda por propostas em carta fechada. Em Sintra temos defendido que sim, e que à falta de outro sejam os 85% do valor base, ou seja, o valor anunciado para a venda por proposta em carta fechada há de ser o valor mínimo, o valor a partir do qual se aceitarão propostas no âmbito da negociação particular. Tem sido uma posição defendida em jurisprudência bastante recente, dando aqui conta como exemplo o Acórdão da Relação de Évora de 15 de 1 de 2015, relatado por Alexandre Moura Santos, que diz que a fixação do valor base na venda por negociação particular é obrigatória, tal como em qualquer outra modalidade de venda. Isto porque nos casos, e agora perdi-me aqui um bocadinho. O artigo 816 refere que de valor anunciado para venda é igual a 85% do valor base. E a única exceção que existe, que agora perdi mesmo, 102B, A e B. Vou passar à frente. Portanto, a fixação do valor base na venda por negociação particular é obrigatória, tal como em qualquer outra modalidade, o que também é defendido num outro acórdão mais recente, ainda de 24 de 9 de 2015, relatado por Fernando Batista, da Relação do Porto. Porque se atentarmos aqui ao artigo 821, número 3, não sei o que acontece. Relativamente às deliberações sobre as propostas, não são aceitas as propostas de valor inferior ao previsto no número 2 do artigo 816, salvo se o exequente, o executado e todos os credores com garantia real sobre os bens a vender acordarem na sua aceitação. Portanto, esta é a hipótese que o próprio legislador previu de se poder vender o bem abaixo do critério legal fixado, se todas as partes interessadas concordarem com essa redução de valor. Portanto, avançando para a negociação particular, não tendo, e excetuando-se essa disposição legal, não vejo outra hipótese que não seja fixar-se um valor para a venda de produção particular, sem prejuízo de
se operar numa redução desse valor, se demonstrar no decurso das diligências da venda por negociação particular que esse bem não é vendável, digamos assim, por esse valor, não há qualquer interessado. E o decurso do tempo vai-nos mostrar que esse valor está desatualizado. Isso até pode resultar na própria diligência de abertura de propostas. Ou seja, admito a hipótese de, numa execução, e isso já me aconteceu em termos práticos, em que houve uma avaliação do bem e a avaliação vem-nos mostrar que o valor de mercado é inferior ao valor tributário e, por isso, a decisão de venda atendeu ao valor tributário, porque tem que ser o maior dos dois, não é? Mas nunca poderá ser inferior ao valor tributário. Frustrada a venda por propostas e tendo já no processo um elemento que nos diz o valor de mercado deste imóvel é inferior ao valor tributário e por 85% desse valor ninguém vai apresentar a proposta, penso que o juiz aí pode no momento da decisão do prosseguimento da venda por negociação particular, fixar como valor para essa modalidade de venda um valor inferior aos 85%. Já tem um elemento no processo que lhe diz isso mesmo. O que acontece é que quando não temos esse elemento no processo, a venda por negociação particular acaba por não se concretizar porque o valor está desatualizado e só com uma avaliação superveniente é que chegamos à conclusão que o valor já não pode ser aquele. E há duas razões, e temos detectado duas razões fundamentais para que isso tenha acontecido em Sintra. É que, por um lado, a desvalorização do imobiliário faz com que, muitas vezes, o valor tributário, até por razões fiscais, houve uma inflação do valor tributário para efeitos de recuperação de IMI que não é coincidente com o valor de mercado. E um outro problema, que esperemos sanar brevemente, é o decurso do tempo entre o pedido de venda ou até da decisão da venda do agente de execução e da decisão ou do despacho do juiz do processo na designação da data para a abertura de propostas, que pode chegar aos 2 anos. Portanto, o valor à data da diligência já está desatualizado porque entre a decisão do senhor agente de execução e a designação da venda efetiva já passou tempo suficiente para se desvalorizar o imóvel. 10 minutos. 10 minutos. É suficiente. Portanto, é possível reduzir o valor da venda no âmbito da negociação particular. Embora a competência, e aqui voltamos à questão da repartição de competências nesta matéria, o que não temos aceite é que essa decisão caiba ao agente de execução. Ou a parte, ou alguma das partes, e normalmente o exequente, vem suscitar essa questão ao processo ou diretamente ao agente de execução, e o agente de execução suscita a questão ao juiz, perante a dificuldade de vender um determinado imóvel, operar-se a redução do valor no âmbito da negociação particular. Ou o senhor agente de execução, perante propostas inferiores ao valor anunciado, ou fixado para efeitos de venda por negociação particular, coloca a questão ao juiz e essa proposta que não penso que deva ser liminarmente indeferida, mas sim apreciar se há razões para aceitar, mesmo contra a vontade de alguma das partes, normalmente o executado, uma proposta inferior ao valor fixado. Há jurisprudência muito recente sobre esta matéria, no sentido de que, frustrando-se a venda por propostas em carta fechada, por ausência de propostas, a venda por negociação particular possa ser efetuada por valor inferior a 85% a que se refere o artigo 816, número 2, mesmo contra a vontade das partes. E temos neste sentido Acórdão da Relação de Lisboa de 2013, eu não vou descrever exaustivamente, da Relação de Évora de 2015, 2 de 2015 e ainda da Relação do Porto de 2008.
Quando se pretende efetuar a venda por negociação particular por valor inferior ao valor base do bem ou inferior a 85% desse valor, é necessária a autorização do juiz do processo com vista a garantir a defesa dos interesses de todos os envolvidos, incluindo o executado e os demais credores interessados, sob pena de anulação da venda por inexistência jurídica de tal ato. Neste sentido, Acordo da Relação de Lisboa 2013 e 2014, que confirmaram decisões de anulação de venda por inexistência jurídica efetuadas por valor inferior a 85% do valor base, sem prévia autorização judicial. E ainda Acordo da Relação de Évora 2015. Obviamente que há um argumento contra a intervenção oficiosa do juiz nesta matéria, ou seja, o que é que já aconteceu? Sermos confrontados no processo por vendas ou adjudicações aos credores com garantia real de bens por valor inferior aos 85% do valor base, sem intervenção do juiz. Em Sintra, a nossa posição foi de anular por inexistência jurídica. O feedback que temos do nosso superior, já tivemos acórdãos que mantiveram as nossas decisões, já tivemos acórdãos que revogaram as nossas decisões. Portanto, a questão não é pacífica. E um dos argumentos é que esse ato de venda ou de adjudicação sem autorização judicial é um ato passível de reclamação para o juiz. Portanto, cabe nas normas de competência, que só podem ser conhecidas pelo juiz se for reclamado o ato. Isso não é rigorosamente assim, porque isto é um ato feito pelo agente de execução, mas na qualidade de encarregado da venda. E o encarregado da venda pode até nem ser o agente de execução. O artigo 833 refere isso mesmo. Ao terminar-se a venda por pessoa particular, designa-se a pessoa que fica incumbida com o mandatário de efetuar e pode não ser o agente de execução o encarregado da venda. Na doutrina, também, citando o professor Lebre de Freitas, que enfim, a citação é um pouco extensa, vou remeter à conclusão que o juiz conserva, pois, o poder de autorizar a venda por preço inferior ao valor base. No mesmo sentido, Amancio Ferreira, curso de processo de execução, página 270, mas chegado aqui e permitindo-se ao juiz reduzir o valor, esta decisão não pode ser, não é arbitrária nem discricionária e também tem que assentar um pouco na ponderação de uma série de fatores que também leva, ao fim e ao cabo, muito parecida com aquela que o agente de execução tem que fazer quando faz a primeira decisão de venda. Atender ao período de tempo já decorrido com a realização da venda, a evolução da conjuntura económica, as potencialidades de venda do bem e o interesse manifestado pelo mercado e, em último caso, não tendo quaisquer elementos que lhe permitam objetivamente reduzir aquele valor ou sustentar a redução do valor, ordenar a avaliação do bem em causa. Neste sentido, um acordo da Relação de Évora 2010 diz que o juiz, ouvidas as partes e perante a dificuldade de se obter comprador que se disponha a cobrir o preço mínimo, pode autorizar a venda por preço inferior, mesmo que as partes não se tenham pronunciado nesse sentido. Portanto, cá está a tal intervenção oficiosa. Não deve fazê-lo sem proceder à averiguação, nomeadamente através de perícia adequada, de qual será efetivamente o valor do mercado do imóvel, para que, após em consciência, mesmo com a não anuência de alguma das partes, poder autorizar a venda pelo preço que efetivamente se venha a constatar ser o verdadeiro e real preço de mercado. Esta, em síntese, tem sido a nossa posição. O juiz tem poder oficioso de sindicar a própria decisão de venda, mesmo que não haja reclamação do ato, se entender que a decisão da venda viola a lei imperativa. O juiz pode reduzir, a pedido das partes, o valor de venda. Deve fixar, por um lado, deve fixar o valor mínimo para venda de promoção particular. Pode reduzir esse valor a pedido das partes ou a pedido de algumas partes e mesmo contra a vontade da outra, desde que o faça de forma sustentada e fundamentada. Assim, em traços gerais, são estas, enfim, as conclusões, mas até por uma questão de honestidade intelectual, eu vou citar aqui 2 acórdãos que não concordam e com os quais discordo e os quais defendem posições que eu não concordo e até discordo frontalmente, até pela fundamentação. E só para terminar. Um acordo da Relação de Lisboa de 19/6/2014, relatado por Teresa Pardal, que diz, não exigindo a lei que o juiz fixe um preço mínimo para a venda do imóvel penhorado por negociação particular,
não constitui nulidade que influencie o processado ou a omissão de pedido de autorização do tribunal para realizar a venda por preço inferior ao que efetivamente foi fixado em despacho judicial, tendo em atenção que as partes estão de acordo na venda e que não existem indícios de que haja qualquer inconveniente na mesma. Bom. O acórdão parte do princípio que a lei não exige que o juiz fixe um preço mínimo para a venda do imóvel penhorado por ação particular. Obviamente, por isso é que são questões polémicas, porque a lei é omissa relativamente a esta matéria. Mas a partir do momento em que o entendimento do juiz é esse, e dá um despacho no processo a fixar um valor mínimo para a realização da venda, não vejo como é que se consegue ultrapassar esta questão. Ou seja, já há uma ordem expressa no processo, do juiz do processo, que fixa um valor mínimo para a venda, não sei como é que se pode ultrapassar a violação de uma ordem judicial no próprio processo. Daí que não concordo. Por outro lado, neste caso concreto, o acórdão diz que o acórdão em causa diz que as partes estão de acordo. Só que este acordo, e obviamente que se fosse esse o caso, eu concordaria inteiramente com o acórdão. Se eu tiver se a meio de uma venda por noção particular, chegarem as partes ao processo e me disserem exequente e executado, e agente de execução, vou vender por este valor, porque notifiquei as partes de que a proposta do exequente era X. E o executado me veio dizer expressamente que concorda, obviamente não é o juiz que vai discordar. As partes concordam. Quanto a isso não há qualquer dúvida. Agora, está quase. Só 2 minutos. Agora, com aquilo com o que não concordo é admitir-se o acordo tácito, ou seja, o agente de execução, perante uma proposta do exequente de 50 mil euros, quando o valor fixado por despacho judicial mínimo é 70 mil, até podia ser por 1 cêntimo, é abaixo daquilo que foi fixado por despacho judicial, notifica ao executado que nada diz e daqui retiramos o acordo do executado. Bom, parece-me que isso é ir um bocadinho além daquilo que a própria lei permite. Até porque o artigo 821, número 3, que citei há pouco, diz que não são aceitas as propostas de valor inferior ao previsto no número 2 do artigo 816, salvo se o exequente, o executado e todos os credores com garantia real sobre os bens a vender acordarem na sua aceitação. Ou seja, tem que existir uma anuência de declaração expressa. Não é o silêncio. Aliás, para se vender abaixo do valor, não pode, a anuência tem que ser expressa e não pode presumir-se essa aceitação com o silêncio da parte. E, nesse sentido, acordo na relação de Coimbra, de 4 de 11 de 2013, relatado por Garcia Calejo. Portanto, não faz sentido que, no âmbito da venda por propostas fechadas, no ato de abertura, se exija a concordância expressa das partes para se vender abaixo do mínimo legal fixado, e 2 dias depois estamos no âmbito da negociação particular e aí já se permite que se venda por valor inferior sem a concordância expressa das partes. O silêncio das partes tem o valor de aceitação, parte decorre do artigo 218 do Código Civil, que o silêncio só vale como declaração nupcial quando esse valor lhe seja atribuído por lei, uso ou convenção, o que não é manifestamente o caso. O segundo acórdão, isto é mesmo para terminar, é um bocadinho, usa um argumento, eu diria até um bocadinho mais terrorista, que diz que, tendo o Tribunal sido destinatário da informação relativa ao conteúdo e à intenção de alienação por negociação particular, tendo-se o mesmo remetido ao silêncio por razões que não se consegue divisar, nem se apresentam justificadas e que aparentaram referenciar aceitação. Ou seja, qual era o caso concreto? O Sr. Agente de Execução comunicou ao processo que ia vender por um valor inferior aos 85%. E como não teve qualquer resposta do Tribunal, e é verdade que no caso concreto mediou 1 ano entre essa informação prestada ao processo e a concretização da venda, a interpretação do Tribunal da Relação, ou pelo menos dos senhores juízes desembargadores responsáveis por este acórdão em concreto, interpretaram este silêncio do Tribunal como uma aceitação. Portanto, o silêncio do Tribunal aparentou referenciar a aceitação. Mas este silêncio do Tribunal não foi o silêncio do Tribunal, o processo foi à mão do juiz e o juiz nada disse sobre este assunto. O processo não foi ao juiz. Nós estamos a falar de uma realidade
de 20 mil processos por juiz, em que a cadência com que os processos vão à mão do juiz, infelizmente, é mais longa do que aquilo que nós gostaríamos. Agora, esta interpretação de que o processo, como não vai ao juiz, ou seja, qualquer parte faz uma pretensão ao processo. O juiz, se não decidir em 10 dias, há um deferimento tácito da pretensão. É quase aquilo que este acórdão quer dizer. Porque e isto é uma expressão utilizada no próprio acórdão, atenta à aceitação tácita dos termos da alienação por parte dos interessados mencionados na lei adjetiva e sendo dispensável um ato expresso de autorização do juiz, e nesta parte, de facto, não estamos de acordo, face ao facto de o mesmo ter organizado os termos da alienação e não se ter oposto aos ulteriores que lhe foram comunicados, não se preenche situação subsumível no disposto no artigo 201 do Código de Processo Civil. Ou seja, a relação neste caso integrou esta situação no âmbito das nulidades do artigo 201, sendo certo que a decisão sobre a qual se pronunciou a relação tinha enquadrado a situação no vício da inexistência jurídica. Bom, posto isto, e agora mesmo para terminar, e vai um pouco ao encontro das conclusões do Dr. João Paulo Raposo, também esta matéria da intervenção oficiosa ou não oficiosa e das competências do agente de execução e a abrangência de umas e outras tem muito a ver com a perspectiva da parte no processo. O exequente provavelmente tem uma opinião sobre isto, ou tem uma visão desta realidade, ou uma interpretação destas normas num sentido, o executado terá noutro e o senhor agente de execução terá ainda noutro. O juiz tem que interpretar, e essa é a posição que eu defendo, bem, e não poderia ser outra, a interpretação das normas de forma a equilibrar os interesses conflituantes. O processo executivo, e como foi aqui há pouco dito, não há favor creditórios, mas obviamente não podemos estar aqui nem em dúbio para o exequente, nem em dúbio para o executado. O Tribunal tem que equilibrar os interesses conflituantes e por isso tem que aplicar a lei de forma a que esse equilíbrio seja alcançado e, para mais, evitando a violação de lei imperativa. O que é certo é que as questões que foram tratadas acerca da venda têm jurisprudência muito diversa e acaba por ser um desafio para os senhores advogados, para os senhores agentes de execução, mas especialmente para os senhores advogados, que têm aqui argumentos numa perspectiva, ou da perspectiva do exequente ou da perspectiva do executado, de intervir nos processos de execução nesta fase de venda, e o risco grande de falar em público destas matérias é que o meu trabalho será ainda mais escrutinado, porque eu não posso ir dizer uma coisa aqui e depois nos processos fazer outra. Portanto, eu espero proximamente ver assim os requerimentos dirigidos aos processos que me estão distribuídos sobre esta matéria e depois ver qual vai ser o resultado das decisões. Muito obrigado pela vossa atenção, um bom dia, um bom ano.